Saudações, povo de Deus! Eis-me aqui mais uma vez. Caso você não me conheça, sou Agnaldo Félix e seja muito bem-vindo ao nosso canal Tá na Bíblia Oficial. E o vídeo de hoje é sobre um trecho de um vídeo do canal Inteligência Ilimitada, que os convidados são Rodrigo Silva e Luiz Saião. Sobre o assunto que nesse trecho eles falam por que Deus não criou um ser humano perfeito. É um assunto muito questionado. Eu preferi trazer esse trecho aí desse podcast porque são dois mestres falando do assunto e jamais eu conseguiria trazer algo próximo do que eles trouxeram, do que eles falaram. Então eu prefiro trazer um trecho desse podcast, muito excelente, o podcast na íntegra. Vou deixar no link, vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado o link desse podcast maravilhoso. Dois grandes mestres falando sobre a Bíblia. Acredito que eles não vão dar strike nesse vídeo. Acredito que eu vou perder o direito, mas nosso canal não é monetizado. O que vale a pena é trazer esse conteúdo para vocês. Muitos amigos meus questionam essa questão sobre Deus, porque Deus não trouxe um homem perfeito na Terra. Um assunto muito interessante. E desde já não vou pedir para vocês dar like, porque like não se pede, like se conquista. O que eu peço é que você assista esse vídeo até o final e gostando, que eu acredito que vai gostar, aí sim você dá seu like, seu joinha para nos fortificar aqui na plataforma. A minha pergunta, mais uma vez, desculpa se for uma blasfêmia, eu tô fazendo perguntas até infantis como uma criança. Você acha que Deus em algum momento se sentiu culpado por dar a liberdade e saber que o filho ia cair? Não. Você entendeu a minha pergunta? Sim, veja. Porque, de certa forma, ele fala, pô, mas eu criei eles assim e eles caíram. Deus... Eu poderia ter feito eles diferentes para eles não caírem. Só colocar os exemplos da palavra pro Saião. Deus não duela com o caráter dele e Deus não comete equívocos. Deus não erra. Mas Deus sofre com nós. É a ideia do Deus passional? Passional, né? Eu tô lembrando o teólogo que falou do Deus Piper, né? O John Piper, né? Também, né? Isso é muito comum. Ele sofre conosco. E tem uma palavra em hebraico que é o Naham, que é difícil traduzir. Arrepender-se, né? Eles traduzem como arrepender, mas... Mas é isso mesmo. Porque assim, não arrepender no sentido de pisei na bola, olha que besteira que eu fiz. Então... É uma tristeza profunda por algo que está fora do que ele desejou, do amor dele. Aí o meu enfoque é diferente. Como se ele tivesse dado coisa, dado um presente, um presente que ele não pode devolver, que assim, ele deu o livre-arbítrio e ele sabe das possíveis consequências do livre-arbítrio, mas isso é incondicional, ele não vai tirar. Então, o problema é que a nossa cabeça é pequena demais, né? E aí a gente vê o cenário, o que a gente chama propriamente de mal. A Bíblia fala, por exemplo, que Deus, Isaías 45:7, eu crio o mal. Mas não no sentido ontológico. Não é que Deus cria o pecado. Quer dizer que Deus, por exemplo, traz a tempestade. Deus traz o juízo sobre Israel, traz o mal enquanto sofrimento. Só que é o seguinte, os seres criados por Deus, na sua condição de limitação, finitude e uso de liberdade, podem desenvolver caminhos de distanciamento de Deus, mas não deixam de estar debaixo desse domínio, desse controle de Deus. Me interessou. Você volta a repetir, que eu pedi um Guaraná para ele aí. Eu não sei exatamente onde... Não, só essa última frase que você falou. Então, Deus, tendo os seres criados que são finitos, limitados e sujeitos ao uso indevido do arbítrio, isso não quer dizer que Deus perca o domínio, o controle geral da situação. Então, assim, é mais ou menos o seguinte, uma criança vai desenhar um negócio e ela faz um risco torto e começa a chorar. É como se o pai pegasse, abrisse, levantasse e fizesse um desenho bonito em cima daquilo que parece ter sido um descontrole. Nesse sentido, a Bíblia tem um negócio interessante que é o redesenho que Deus faz a partir
dos cacos humanos. Existe um negócio em que aquilo que era para ser mal se torna bem, e bem de uma maneira muito especial. De modo que, por exemplo, se tem uma coisa que é a marca maior do pecado e do mal no mundo, é a morte. E quando Deus resolve vencer a morte e seus desdobramentos, o que ele faz? Ele se torna como um de nós e morre, se entrega à morte. Como é que eu venço o meu inimigo? Amando o inimigo. Isso tudo é loucura. Então, nesse sentido, a Bíblia não funciona nessa matemática certinha que as pessoas têm. Ela funciona com uma lógica muito estranha e diferente. Por exemplo, a história da redenção não é feita por santos, por gente boa. É gente que só fez burrada. Davi. Não tem heróis Davi. da Bíblia. Você pega a genealogia de Jesus, vai ver os caras, as pessoas envolvidas ali. Você vai, Elias, que era o profeta que o Rodrigo acabou de encher a bola dele, o cara queria se matar. Você vai ver a situação do pessoal. Então, quer dizer, os descaminhos humanos, assim como o sofrimento que existe no mundo, são uma oportunidade para a ação dessa redenção divina, que faz um quadro maravilhoso com cacos quebrados. Tá. É esse o redesenho. É assim, Deus podia criar um ser que não errasse. Pois é, mas ele teria... Não, mas ele poderia, certo? Poderia, mas teria que abrir a mão da liberdade. Não seria um ser. É isso que eu ia falar. Não seria um ser humano. Não seria, seria um robô. Seria Uma pedra. Uma pedra. Uma Isso, coisa que já simplesmente... Já tem. Tá lá. Mas a diferença entre o ser humano e um anjo e um ser angelical, os dois têm livre-arbítrio. Sim. Qual é a diferença? A diferença ele colocou. É a questão do ser um pecado intrínseco ou extrínseco. No caso do Adão e Eva, eles tinham o diabo para tentá-lo. O anjo não teve. Mas a possibilidade do mal, o que a gente tem que entender é o seguinte: isso aqui eu vou falar, tem que ser falado com muito cuidado para não parecer que você está responsabilizando Deus pela coisa. A partir do momento que Deus cria seres livres, o mal como possibilidade passa a existir. Em metafísica, a gente fala o seguinte: a doutrina do ser, as coisas existem em potência e ato. Aristóteles, exatamente. É Aristóteles puro aqui. Se ele criasse seres totalmente controláveis 100%, não existiria a possibilidade de mal. Exatamente, mas também não existiria a possibilidade de amor real. Exato. Exatamente. O exemplo do filho. Exatamente. Se seu filho, você quer que ele te ame porque... ele pode não te amar. Exatamente. Esse é que Se ele fosse programado para te amar, não teria vantagem nenhuma em te amar. Exatamente. Sem liberdade não existe amor. Exato. Agora sim, se você chegou até aqui nesse vídeo, até nesse momento aqui que está agora, você deve ter gostado. Então dá teu like, dá teu joinha para nos fortificar aqui na plataforma e termos relevância no YouTube. E a questão é, tá na Bíblia agora oficial.